nesta caminhada em nome do Senhor Jesus. Pai, chegamos no momento de ouvirmos a sua palavra, a sua voz, sermos ensinados e instruídos por ela. Fala conosco como o Senhor tem falado, em nome do Senhor Jesus. Usa o teu servo na autoridade, na ousadia do teu Espírito, para falar conosco aquilo que o Senhor queira falar, ó Deus. Nos traz a sua bendita palavra através do teu vaso nesta noite e continua alcançando o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Bem forte, aplaudam ao nome do Senhor. Amém. Pastor Rogério irá nos ministrar nessa noite com grande alegria, em nome de Jesus. Fique à vontade. Queridos irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Que bom que vocês estão bem. Deus abençoe grandemente a todos. Que bom conhecer mais uma partícula do membro do corpo de Cristo, a qual vai morar no céu. Bom é estar aqui com vocês. A presença de Deus já é notória neste lugar. Um lugar bem receptivo. Senti a educação do povo e senti a recepção também, viu? Vocês estão de parabéns. Pregamos há 10 anos, vivemos pela obra, só vivo na obra há 10 anos, já vou para 19 anos com Cristo, com os meus erros e acertos, e é difícil achar lugares assim que a gente se sente confortável, se sente na casa do Pai. Tem lugar que nós vamos e não oferece nem sequer um copo com água, e parece que a gente pediu para ir lá pregar, mas aqui me senti muito confortável na casa do Pai, pela receptividade, pela educação. Vocês são uma igreja saudável. Deus abençoe a Cristo. Deus abençoe vocês, que o nome do Senhor possa ser glorificado. E quando a igreja ela se mostra numa unidade, só nós vemos que isso é coisa saudável da parte de Deus. Amém? Deus abençoe, queridos irmãos. Eu trago a paz da minha casa, do meu lar, da minha família. Comigo está o meu filho Miquel, minha esposa Renata está no culto, porque ela também diaconiza, faz parte do louvor. E ali vai estar ajudando também. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Orlando. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade, pelas portas abertas, pela confiabilidade da indicação do pastor Paulo. Deus abençoe todos os músicos, bênção do céu, graça de Deus. Obreiros, Deus abençoe. Corpo de membresia, Deus possa abençoar, te dê força, graça, sustentabilidade, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que o maior milagre já foi feito, foi na cruz. Amém? O que vier é misericórdia. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero compartilhar um texto com vocês no tempo que foi me dado, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 13, verso 10. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, o seu verso de número 10. Você que gosta de ir aí com a Bíblia, vá. Se não for, vá no telão. Se tiver no telão, tiver no celular o aplicativo, vamos ler juntos em nome de Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, verso 10. Você que achou, diga amém. Vamos ler, que diz assim, se der para tirar um pouco do eco, esse eco eu agradeço, se der, tá bom, amados? Que diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Verso 12. Então, e vendo Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e pôs as mãos sobre ela, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Então, tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, Nestes, pois, vindes para serdes curados, mas não no dia de sábado.
Verso 15: respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas eram feitas por ele. Eu quero frisar o verso 13 que diz: e pondo as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Vamos frisar no 3. Vamos frisar para colocar a mensagem no coração, na mente, no consciente e no subconsciente. No 3, o verso 3, vamos lá? 1, 2, 3. Se assente, por gentileza. Queridos irmãos, preste atenção aqui, por gentileza, para me ser rápido e objetivo. O texto que está em voga e que acabamos de ler, eu acredito que é um texto sabido de todos, daqueles que são amantes das Escrituras Sagradas, que gostam de examinar, de parar um período da sua vida secular. Ainda que corrida do dia a dia, você que trabalha, você que é o provedor da sua casa, talvez a mulher cuida da casa, também trabalha, o jovem que faz a faculdade, o curso, ou que tem o seu dia a dia um pouco corrido, mas tem uma aliança no seu coração, de ler, talvez todos os dias, um capítulo, um verso, um versículo, ou talvez até um livro das Escrituras Sagradas, e assim se aproximar mais de Deus, pois nós sabemos que a única coisa que nos vai nos lapidar, nos transformar, nos fazeres melhores diante de Deus e a sociedade, é pelas Escrituras Sagradas. Jesus Cristo declarou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Haddon Charles Spurgeon foi um dos maiores pregadores do século XIX, considerado o príncipe dos pregadores, e ele tem uma frase interessante que eu acho. Ele declarou assim na sua conversão entre os seus 13 anos de idade, e ele declarou que quando conheceu o livro da capa preta e começou a ler ele achou muitos defeitos, e todos os defeitos estavam nele mesmo, pois é assim que a palavra faz. A Bíblia diz, o autor aos Hebreus no capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus, ela é uma espada alguma, ela é uma espada alguma de 2 gumes, que ela é viva e eficaz, uma espada alguma de 2 gumes, que ela é apta para dividir, ou seja, a alma, o espírito, entre juntas e medula óssea, e ela é apta para discernir as intenções do coração e do pensamento do homem. É só as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo declarou também desta forma, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele diz que não vai, que vem, porque ele já está lá sentado no trono. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto que nós lemos, ele só se baseia no Evangelho segundo escreveu Lucas. E é bem verdade, talvez pelo fato de Lucas ser um médico, e ali conhecer a anatomia do corpo, os 206 ossos do corpo, conhecer os órgãos vitais, e sabendo que Lucas não foi um discípulo que foi escolhido a dedo por Jesus Cristo para andar junto com os 12, dá-se a entender que Lucas era grego, nascido nas partes de Antioquia da Síria. Lucas adorava mais de 30 mil deuses da Grécia. Lucas também era filósofo, conhecedor de toda a filosofia epicureia e estoica da época. Também Lucas era um amante das artes plásticas e também um médico. E dá-se a entender que Lucas, como diz Charles Swindoll em um dos seus comentários, que há uma suposição que Lucas se converteu em uma das mensagens do apóstolo Paulo. Paulo, então, dá-se a entender que no capítulo 20 de Atos, quando estava no cenáculo, no lugar alto, as luzes estavam acesas, estava então um moço na janela, que a Bíblia declara dizendo que era Eude, que significa afortunado de Deus. E ali então, pelo discurso longo do apóstolo Paulo, que era de muitas horas, ele se cansou e caiu da janela, não pelo fato de estar com pensamento no mundo ou na igreja,
Pelo contrário, Eutico era trabalhador, trabalha de segunda a sexta, pula o sábado porque era judeu, voltava ao domingo 12 horas, porque o judeu começa o dia para ele às 6 da manhã, termina às 18 horas da tarde. Então, Eutico era aquela pessoa que quando às vezes sai cansada do trabalho e às vezes do curso, mas põe no coração ir para a casa de Deus e ali adorar a Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 5 diz que adorarás o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de tudo aquilo que você pode. Esta pessoa então põe no coração. E às vezes pecamos de olhar para a pessoa do lado e ela às vezes capengando no sono. E às vezes queremos ali trazer algo que não provém da parte de Deus. Só Deus sabe o que ela está dentro dela, o que ela está pensando, que ela veio cultuar a Deus de todas as suas forças, ainda que esteja cansada do trabalho. Nós vemos então, queridos irmãos, que é onde o Eutico cai, terceiro andar, entre 12 a 10 metros de altura. Agora imagine a cabeça de um médico. Poderia estar Lucas neste dia a uma suposição de ver um moço cair. A Bíblia não diz se ele quebrou os ossos, se teve um traumatismo craniano. Simplesmente a Bíblia diz que Paulo abaixa, abraça-o e diz: varões, não se pasmais, porque o menino não morreu, a alma está dentro dele. Agora imagine a cabeça de um médico, conhecendo toda a anatomia do corpo e pensando consigo: como é que pode um menino cair, não tem nenhum osso quebrado, não aconteceu nada, a Bíblia não relata. E agora é onde Lucas põe na cabeça, assim mais ou menos: eu vou deixar esses 30 mil deuses que eu adoro na Grécia e vou adorar esse Deus de Paulo, que é invisível, mas é real. E aonde ele for, eu vou começar a escrever os atos do Espírito Santo, ou os atos dos apóstolos. Lucas se torna então o primeiro historiador da igreja primitiva, segundo Eusébio de Cesareia. Lucas então sai percorrendo nas suas pesquisas, escrevendo a vida de um menino judeu, quando ele nasce, as cerimônias, aonde nasceu e o que aconteceu. Ele escreve os 2 tratados, que é Atos dos Apóstolos, um livro conhecido como livro histórico da igreja, que eu creio que não terminou até os dias de hoje. Por quê, Rogério? Porque o Espírito Santo habita em mim, em você, na igreja contemporânea. E ainda ele faz os seus atos através de mim e de você, para alcançar vidas e o pobre pecador para Jesus. Nós vemos então que, amados irmãos, Lucas escreve este acontecimento. O texto diz e dá a entender que é dentro de uma sinagoga, que Jesus dá a entender que é convidado para trazer a paraxá do dia. E é bem verdade, queridos irmãos, que Jesus passou por 3 períodos do seu ministério: iniciação, popularidade e oposição. Parece que aqui Jesus está entre o seu período da popularidade para a oposição, quando os religiosos da época estavam indo contra o ministério de Jesus Cristo. Entre os seus 32 para 33 anos de idade, Jesus era uma personagem que dividia o seu auditório: aqueles que o amavam e aqueles que não o amavam, aqueles que queriam estar com ele e aqueles que não queriam estar com ele. Porém, Jesus Cristo, por ser novo, também ele era considerado um rabino da época, um mestre da época. E também por ser considerado um rabino marginal. Por quê, Rogério? Porque Jesus não era muito chegado nas primeiras cadeiras que existia da sinagoga. Jesus era um pregoeiro de multidão e itinerante. Dentro das casas, pegava o barco de Cefas às vezes, ali então aproveitava o vento do Oriente, que era de trás para frente, para que a sua voz ecoasse o mais longínquo que fosse, pois a multidão era longa. Pois nós vemos que Jesus então, para acrescentar fé sobre a multidão, ele acrescentava as suas parábolas. A palavra parábola, da etimologia do grego para a nossa língua portuguesa, se chama paráboles. Paráboles significa uma narrativa histórica que viveu ou que não se viveu, mas com verdade. Também significa tirar de todos os lados. Jesus então aproveitava o ensejo. E na multidão, quando ele lançava a palavra, pois só para adquirir fé só através da palavra, não tem outro caminho. Romanos capítulo 10 e 17, Paulo disse que de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É só ela, não tem outro caminho. Jesus aproveitava, mas caía a sua palavra às vezes em terrenos que eram áridos, secos, pedregosos, que cresciam a semente, mas eram sufocadas pelo espinho. Existia também os terrenos que eram jogados erva daninha pelo inimigo, que eram os religiosos da época, e aqui é contra o ministério de Jesus. Mas também existia aquele solo que era fértil, que produzia até 30, 60 e 100 por 1. É porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Então Lucas escreve este acontecimento. Jesus, por destacar pela sua sabedoria, eu acho isso interessante. Por isso que ele era convidado, e como um bom judeu, ele veio então concluir a lei e não abirrogá-la,
para depois então cravá-la na cruz. Nós vemos então que Jesus é convidado, e a Bíblia diz e dá a entender que ele se destaca na sua sabedoria, por ser um rabino tão novo e se destacar. E é bem verdade que, queridos irmãos, nós vemos que Jesus Cristo era a própria palavra. Por quê? Quando nós olhamos no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 2 em diante, nós vemos que Jesus tem 12 anos de idade, sobe para Jerusalém, e ali vai fazer uma cerimônia de citar os 613 mandamentos diante do sacerdote. A Bíblia diz que neste meio tempo a sua mãe e seu pai se perdem. Somos nós que se perdemos de Jesus. Jesus nunca se perde de nós, ele sempre está no seu lugar. E a Bíblia diz que neste meio tempo acham Jesus depois de 3 dias. Jesus estava no templo e de frente dele estavam os maiores doutores da lei, e ali perguntando e Jesus Cristo respondendo. Ficaram abismados pela inteligência e sabedoria do menino. Sua mãe declara: por que fizestes isso conosco, Jesus? Jesus aqui é a primeira vez que vai declarar que é filho do Deus Pai, e ele declara dizendo: por que me procurais? Não sabeis que eu estou na casa de meu pai, e que há de fazer as coisas e os negócios do meu pai? E ali Maria dá-se a entender que entende: eu estou sentindo a presença de Deus. A Bíblia diz então que neste meio tempo ficaram então empolgados, disseram: por que esconder este menino de nós? Que sabedoria é esta deste menino? Mal sabiam eles que lá na frente João ia escrever no seu Evangelho capítulo 1 verso 1, que no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era o próprio Deus. Ou no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Logo eu entendo que a palavra Logos significa, eita Jesus, logo eu entendo que Logos, a palavra Logos significa uma palavra viva. Logo eu vejo o próprio Verbo que se fez carne e se tornou uma palavra que andava no meio dos homens, a própria palavra dele. Jesus Cristo então se destacando com a sua sabedoria. É por isso que Paulo, quando escreve a sua carta doutrinária aos Coríntios, no capítulo 1 e no seu verso de número 21, ele declara dizendo: visto como na sabedoria o povo, ou seja, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove a Deus ganhar os crentes pela loucura da pregação. Verso de número 22 ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que, Rogério? Porque os judeus pedem sinais. Sabe aquele crente que só vive de barganha de milagre? Eram os judeus da época. Os gregos só procuram sabedoria. E Paulo lá embaixo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado. E ele diz: e para nós que somos chamados, nós pregamos a Cristo. Olha o que ele é, que é o poder de Deus e a própria sabedoria de Deus. É por isso então que Jesus foi chamado, porque se destacava. E a Bíblia diz que é dentro de uma sinagoga. Jesus não era fariseu, nem saduceu e nem escriba. Jesus simplesmente era um pregador do povo e daqueles que queriam escutar a mensagem do reino de Deus. Coisa linda, e é bem verdade que era dentro de uma sinagoga, como costume de todo sábado, para ir pregar e ali ir ensinar. E nós sabemos que antes disso 2 textos eram lidos. O primeiro era o chamado de Haftarah. É o texto intermediário de quando começava o culto, então se dava-se uma palavra. Mas o texto que era da noite, ou da tarde, ou do dia, era chamado de Parashá, que é a porção do dia. Então era onde a pessoa trazia o ensinamento. Jesus é chamado para isso, para ser o pregoeiro da tarde, para trazer o ensinamento. E o texto diz que era dentro de uma sinagoga. A palavra sinagoga, da etimologia do grego, significa sinagogé ou sinagogé ou snog. E o que é isso, Rogério? Uma assembleia de homens reunidos para aprender as escrituras sagradas e também adorar a Deus. As sinagogas, queridos irmãos, vieram surgir nos períodos do cativeiro babilônico. Quando então surge, se não me falha a memória, no primeiro capítulo, Primeira Reis, capítulo 11 em diante, capítulo 12 também, quando tem a divisão das 12 tribos, e aonde vai ser a divisão entre 10 tribos, 2 tribos que sobram, uma é Jerusalém, a outra que está para o reino norte, a parte que existia de Israel e Samaria, do outro lado Jerusalém, então as tribos a qual eram Judá e Benjamim. A divisão, neste meio tempo, agora o reino norte
vai ser escravizado pela Síria. Deus levanta Sargão II, invade, por ele ser estadista e também estrategista, ele não mata o povo, ele simplesmente mistura para que o povo perca a sua cultura, a sua língua e a sua religião. E assim então misturou o povo com os assírios e se tornou então um povo sincrético que adorava outros deuses, e também um povo a qual era miscigenado e misturado, aonde perderam também e começaram a falar outras línguas e adorar outros deuses. O reino sul não aprendendo com seus irmãos, porque entraram em idolatria e usaram a política para o seu bel prazer, Jeroboão I. Então também Deus levanta a Babilônia, e ali entre o ano de 605, 597, 586, eles são deportados, e aí outra mensagem vem outro dia. Nós vemos então, queridos irmãos, que aqui, agora o povo está dentro do cativeiro. Deus usa Ezequiel com 10 tipologias daquilo que ia acontecer com a nação, tanto de Israel e como de Judá. E ali faz 10 tipologias do que iria acontecer. Agora se levanta Esdras, o primeiro escriba da Bíblia, vai ganhar a Tarxias II, quem vai dizer isso, se não me falha a memória, é Mergutênio, presbiteriano. E ele declara nos seus estudos, declara que ali ele ganha para o judaísmo, só que não tem mais templo para adorar. É onde ele pede espaços para se adorar a Deus e ali aprender as escrituras. Aonde vai se levantar a lei de novo, depois quando o povo volta do cativeiro. Então é onde vai surgir as sinagogas. No período de Jesus Cristo, Joaquim Jeremias escreve um livro, Jerusalém nos tempos de Jesus, que agora elas começam a se expandir. Para abrir uma sinagoga, tinha que ter no mínimo 10 homens. Se tivesse 100 mulheres e 9 homens, não se abriria uma sinagoga. E a família tinha que ser de elite, dinheiro. As sinagogas também, elas eram muito pesadas e tinham uma parte muito importante na sociedade. Porque, Rogério, era onde naquela época, queridos irmãos, as sinagogas ajudavam na parte social do necessitado. Também era onde as crianças aprendiam a ler e a escrever. Para você ter noção, se uma pessoa fosse excomungada da sinagoga, ela não poderia vender e nem comprar entre os irmãos, ela era expulsa de vez. A sinagoga, queridos irmãos, era dividida no mínimo em 5 partes, começando com a parte de cima, com uma galeria de 3 partes, lado direito, lado esquerdo e lá atrás. Ali era onde se assentavam as crianças e mulheres. Vindo para a parte de baixo, tinha bancos de alvenaria do lado direito e do lado esquerdo. No meio, preste atenção, da sinagoga, ficavam homens que cobriam uma mesa chamada em hebraico teba. Esta mesa ficava bem no centro da sinagoga. Esta mesa era chamada de mesa de leitura, aonde se ensinava a paraxá do dia. Indo para frente, existia uma escadaria de 6 degraus, porque judeu é todo místico, cheio de coisas e de tipologias. 6 degraus porque o homem foi feito no 6º dia. Onde se subia tinha 3 cadeiras. Eles acreditavam que a terceira que ficava no meio era a cadeira de Moisés, e que poderia o Messias qualquer hora, qualquer dia ou sábado, entrar e se assentar e ensinar. Preste atenção, lado direito ficava o rabino, que era o príncipe da sinagoga. Do lado esquerdo ficava o escriba. O escriba, ele era incumbido de ser o ensinador da igreja. Por quê, Rogério? Quando se apagavam os papiros da lei, eles compravam outros papiros, e de tantos escribas então escrever, porque eles eram incumbidos disso, então eles começaram então a gravar isso na sua mente. Então ficaram eles como os doutores da lei. Os rabinos, eles ensinavam, mas ajudavam mais na parte da administração da sinagoga, em ajudar o irmão, o necessitado, e ali no que pudesse. Então, queridos irmãos, do lado direito existia uma estante chamada, que era o recinto de sagrado, aonde se colocavam os pergaminhos da lei, o Pentateuco, os livros poéticos, existiam os livros históricos e todos que existiam ali, queridos irmãos, proféticos, tanto os menores como os maiores, era tirado ali, o rabino tirava, ou o escriba, ele então sairiam e iam e ensinavam. Então, queridos irmãos, esta era uma sinagoga, desta maneira. Jesus então é chamado para entrar, e o texto é bem claro em dizer, queridos irmãos, que neste texto, Jesus Cristo é convidado, e quem está neste dia é uma mulher que está encurvada há 18 anos. Agora imagina a cena, uma pessoa encurvada, sem poder olhar para cima, sem poder olhar para frente, para o horizonte, sem poder olhar no tete a tete, dar um abraço, ao menos em alguma pessoa. Talvez a sua casa é toda adaptada para cozinhar, para fazer as coisas. Não diz se ela tinha uma família. O texto diz que ela era encurvada. E tem mais, era crente. Porque o texto diz que ela era filha de Abraão. E tem mais, ela estava enferma e era crente. E tem mais, a sua origem da enfermidade era Satanás, que estava... Rogério, está no texto. Jesus diz
que ela é filha de Abraão, está 18 anos encurvada e presa por Satanás. Nós vemos que esta mulher, irmão, talvez com dores, mas ela ia para o culto de sábado, adorar a Deus. Irmãos, aos 14 anos de idade, eu fui acometido de uma enfermidade, aos 14 anos, por trabalhar de servente de pedreiro. Você que é pedreiro, eu te aplaudo. Isso é trabalho de cabra macho. Irmãos, eu me lembro que eu trabalhei com um senhor que tinha 89 anos de idade. Ele me mandava fazer por dia umas 10 maçadas. Eu desacreditava, eu falava, o que esse homem tem no couro? Ele pegava uma parede dessa para chapiscar e depois fazer tudo em coisa de um dia. E ele, Rogério, 10 latas, eu quero esse de cimento, eu quero isso de massa. Então eu fui acometido do nervo ciático, de uma inflamação, e quem tem isso sabe que é horrível, irmãos. Eu prego por mês, para a honra e glória do Senhor, não é minha glória, entre 18 a 22 agendas por mês. Para mim preparar um sermão desse, eu fico de 6 horas e até 8 horas, além de regrar na oração e ainda ajudar a esposa dentro de casa, porque eu vivo da obra, eu só vivo pregando. Queridos, depois ter que sair do lugar e ali pregar no lugar onde é que eu tenho que ir. Tem dias que eu chego em casa e parece que eu durmo, eu não descanso, alguém dormiu em cima de mim. E minha casa é enorme, irmãos, tem 2 cômodos, a sala é o quarto e o quarto é a sala. Agora, irmão, tem dias que eu vou levantar, você acha engraçado, né, irmão? Que eu vou levantar e chega, dói, aí eu grito, e quando eu grito o povo se assusta. Eu aproveito que o guarda-roupa é de frente para a cama, eu grudo que nem um Homem-Aranha e vou levantando e dizendo, ai, ui, e vai doendo, porque a parte muscular está fria e dói mais ainda. Irmão, literalmente, eu ando todo torto, e quando vai aquecendo eu vou voltando. Desço por posto e tomo aquela maldita da Decadron que dói até a alma, junto com uma Bezetacil que você sente o gosto da infeliz na boca. É aonde vai amenizando e eu vou ministrar. Agora imagine esta mulher, 18 anos, encurvada, sem poder olhar para cima, para frente, dar um abraço, ter um tete a tete. Mas eu aprendi, queridos irmãos, que o que faz encurvar o homem, o texto diz aqui que foi Satanás. Mas não é só Satanás que faz encurvar o homem. Deixa eu te falar, um inimigo maior da humanidade. O que faz encurvar o homem também é o pecado. O pecado faz eu e você encurvar. Pode ser o filho do apóstolo Paulo, se flertar com o pecado, vai cair. Não tem como. Deus fala para nós fugir da aparência do mal. Deus, o que Deus diz? Ele diz assim, temei a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Deus nunca vai dizer, lute, combate, não. Sempre fugir. Veja, José fugiu. Quando Paulo escreve aos Obreiros, diz, vocês não combateram o pecado até o sangue. Ele está dizendo, continue firme em Deus e prossiga para o alvo. Quando nós olhamos, irmãos, prestem atenção, nós vemos que o pecado, além de encurvar o homem, ele traz enfermidades, tanto no físico como na alma. E eu vou te provar. Sabe que Davi disse no Salmo de número 38, quando ele pecou? Vou te falar, verso 3, olha o que diz, não há coisa sã na minha carne, por causa da cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Verso 4 ele diz, pois já as minhas iniquidades, o que é isso? Injustiça, sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças, as minhas chagas já cheiram mal. Então quer dizer que trouxe doença para ele, para o físico dele. Ele continua dizendo desta maneira, cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha loucura. Ele diz que pecado é loucura. Hernandes Dias Lopes diz que o pecado é pior do que a morte, Miquéia. Sabe por quê, filho? Porque a morte vem, mata e acabou. O pecado vai definhando. O pecado parece uma lepra. Você vai te dominando. Você não tem mais sensibilidade. Você não sente mais as coisas. Parece que aquilo é normal. E às vezes vai servindo a Deus mesmo desse... Eu falando, Jesus. Vai servindo. Aquilo vai corroendo. Vai te dando mau cheiro. Porque a lepra traz mau cheiro. Te separa de Deus, porque Deus não se separa do homem, é o pecado que separa o homem de Deus. E isso vai dizendo, e lá embaixo, verso 6, ele diz assim, olha, desta maneira, e eu estou encurvado. Olha o que o pecado faz, eu estou encurvado, e ando muito abatido e lamentando
voltando, queridos irmãos. Mas o pecado, preste atenção, queridos irmãos, capítulo 2 de Marcos, diz a Bíblia que Jesus estava em Cafarnaum, e quando ele estava em Cafarnaum, diz a Bíblia Sagrada que a notícia correu, foi parar no ouvido de 4 amigos. Marcos capítulo 2, um amigo olhou para o outro e disse: tu está sabendo o que? Jesus está na casa dele. Aonde? Lá em Cafarnaum. Eu vou só desenhar, a Bíblia não diz, só para você entender. E talvez ele diz: e o que ele está fazendo? Rapaz, está tendo um culto de doutrina bíblica lá e está lotado o negócio. Aí olha um para o outro e diz assim: é mesmo? E vamos lá, o que você acha? Rapaz, vamos. Aonde Jesus está, algo acontece, ou pelo milagre ou pelas escrituras. Aí um olha para o outro, estou desenhando, irmão, não foi só para você entender. Um olha para o outro e diz assim: rapaz, o que você acha de a gente levar Tonho? Tonho? Quem é Tonho? Antônio, rapaz. Quem? Aquele que é paralítico, todo entrevado, que fica na maca. Aí um olha para o outro e diz assim: vamos fazer, eu estou sentindo Deus aqui, vamos levar. Vamos levar sim. Por quê? Porque quem é amigo leva amigo para Jesus. Vou repetir de novo. Quem é amigo leva amigo para Jesus. Não leva para balada, não leva para fofocar, não leva para pecar, leva para perto de Jesus. Não leva para pancadão, não leva para maldita dessas adegas, leva para Jesus. Olha para cá. Aí pega. Quem é amigo não separa, irmão. Por quê? Pega aí cada um num lado na maca, vamos levando Tonho, aí vamos levando. Aí chegaram lá, a casa estava lotada, ninguém entrava, ninguém saía. Eu imagino o meu Jesus no meio da casa. Não era isso, mas eu imagino: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E pregando lá dentro. Aí um olha pro outro e diz: não dá para entrar. Aí o outro: vamos desistir. Não, quem é amigo não desiste, rapaz. Quem é amigo não deixa. Quem é amigo, olha, briga, no outro dia faz biquinho, mas liga dizendo: eu não te largo, você me perdoa. Quem é amigo tá do lado. Quem é amigo abraça. Quem é amigo conforta. Quem é amigo exorta quando tá errado. Quem é que tem amigo desse jeito? Rogério, eu não tenho, mas Jesus está aqui para ser o teu melhor. Erga a tua mão direita e esquerda. Coisa linda. Pegaram, levaram, abriram o telhado. Aí vão descendo Tonho. Lembra que eu falei? Traz doença na onde? No físico e na alma. Quer ver? Quando Deus me revelou isso, eu fiquei doido. E o texto diz, Jesus pregando, olhou para cima, e o texto: e vendo a fé dos amigos, e vendo a fé deles, desceu. Parece que Jesus não espera descer. Aí olha o que raciocina com o Espírito Santo. Presta atenção, raciocina. Aí quando Jesus olha, parece que lá de cima ele diz: filho. Quem pode dizer filho é só o Messias. Já começou lindo. Em outras versões ele diz homem, em outra filho. Aí ele diz: homem, perdoados são os teus pecados. Mas o homem está entrevado. Por que Jesus já gritou homem? Daí de cima já começa a ser curado. Não. Quem acredita em revelação bíblica? Essa não falha. Parece que Jesus entrou na alma do camarada. Nem psicólogo entra, nem psiquiatra entra. Nada contra, ama a psicologia. Eles entraram e quando ele entra e diz: a enfermidade está na alma. Por quê? Parece que esse camarada pecou, aconteceu isso com ele. Ele se arrependeu, mas não se perdoou. Aí Jesus: está perdoado, desce. Deixa eu te falar um negócio. Jesus ainda cura depressão. Jesus ainda cura síndrome do pânico. Jesus ainda cura TAG, transtorno de ansiedade. E transtorno de ansiedade, cadê? Ele ainda cura. Ele é o Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Ele é o Deus que cura. Quando ele desce, olha o que acontece. Os religiosos: quem é esse para perdoar pecados? Ele conhece o coração e diz: porque arrazoais em vossos corações. Olha, eu vou falar um negócio, vou pegar vocês na teologia de vocês. Como? O que é mais fácil dizer para esse homem?
perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus estava dizendo assim, vocês conseguem fazer isso? Não, né? Então vou te dizer uma coisa, já perdoei o pecado, agora vou completar o milagre. Como? Levanta-te, toma o teu leito, levanta a tua mão para tu receber esta palavra. Jesus hoje faz a obra por completo e por inteiro. Ele cura tanta alma quanto físico. Mas existe o pecado de consciência. João capítulo 3. Jesus está aí na beira de um tanque. Ele diz, queres ficação? Não, porque não tem ninguém que quando a água agitada me jogue. Ele diz, declara dizendo, eu não estou te perguntando, capítulo 5. E o texto diz assim, agora levanta, toma o teu leito e... Jesus encontra ele depois de 2 dias lá no templo, andando são, e diz, veja o que estás são. Olha o que Jesus diz, mas não peques. Eita, povo inteligente. Para que não te venha algo. Viu o que o pecado faz? Mas existe a enfermidade que não é pecado. João capítulo 9. Um homem cego de nascença. Os discípulos passam a Miqueias. E eles aprenderam na escola de Hilel de Shammai que a criança peca desde o ventre. Pegando o texto de Jacó e Esaú, brigando no ventre de sua mãe. Eu saio primeiro. Não, eu grudo no teu calcanhar e saio primeiro. Aí ele disse, olha, a criança peca desde o ventre. Jesus, quem pegou? Foi ele ou os pais? Jesus disse, nem foi ele. Judeu acredita, se tem defeito, teve pecado. Aí Jesus, vou quebrar doutrina de homem e dogma de homem e doutrina de demônios. Como? Não foi ele e nem os pais, mas isso aconteceu para que se manifestasse as obras de Deus. Fala para teu irmão, nem tudo é pecado. Olhe para cá. Depois de tudo isso, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A tristeza também faz o homem encurvar. Salmos 42, verso 5 diz, Davi vai fazer um solilóquio. A palavra solilóquio significa falar com a alma. E é comprovado pela psicologia que falar consigo mesmo é saudável. Sabe aquele camarada que você vê conversando lá do outro lado da rua sozinho, você tem a pachorra de dizer, tá doido? Você também faz isso. Estou mentindo? Eu faço isso. E isso é um solilóquio, conversando com a alma. Sabe qual foi o segundo solilóquio? Quando Shakespeare escreve a peça chamada Hamlet, era o príncipe da Dinamarca, que o seu pai foi assassinado. E o espírito do seu pai apareceu para que pedisse vingança. Ele pegou o crânio e disse, ser ou não ser? Eis a questão. Ele está dizendo para a sua alma, me vingo ou não me vingo? Só que o solilóquio de Davi é mais lindo e é inspirado por Deus. Ele diz assim, por que estás abatida? Ó minha alma, e por que tu perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Você pode bater assim no peito. Você pode pegar sua mãozinha que papai do céu te deu, bater no peito e dizer assim, ó, e dizer, alma, não te perturbas dentro de mim, eu estou esperando em Deus, pois eu ainda o louvarei. A minha casa é dele, a minha família é dele, meu casamento é dele, meu ministério é um tempo dele, é necessário passar. Não se encurva hoje não, alma. Espero Deus da minha salvação. Olha aí, ó. Cadê você no glória comigo? Cadê? Alabaçou ebauia. Erga a tua mão, 10 segundos dando glória para ele. Isso, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Já pegou ali, já pegou ali, já pegou ali. Eu vou deixar você adorar. Cadê?
calabachubidécia. A tristeza também faz encurvar. Olha que Davi disse: você vai dizer para a tristeza hoje: ixi, pois a nossa alma está batida. Salmo 44, 25. Até o pó encurvado, o nosso ventre se apega à terra, mas eu continuo louvando, adorando, exaltando, glorificando, prestando adoração. Aquele ergue a tua mão. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe que Jesus disse, Lucas capítulo 11, 21 e 22, quando o valente guarda a sua casa armada, deixa tudo que tem. Aí Jesus disse, mas sobrevindo o mais valente que ele, vencendo, ele tira toda a sua armadura, ele confia e reparte os seus. Jesus está dizendo, existe um que é valente, seu nome é Satanás, mas tem um que é mais valente do que ele. Qual é o nome dele? O nome, eu vou descer. O nome dele é Jesus. Adora de Nazaré. Cadê você no glória? Cadê? Pega na mão desse teu irmão. Desculpa, eu sou chato. Bem baixinho o piano. Pega na mão do seu irmão. Se você quiser, não é obrigado. Levanta devagarzinho com educação e diz para ele assim, ó: vamos pregar com o pregador. Fala para ele assim, ó: não existe pecado, Satanás, não existe tristeza, não existe sofrimento que faça o homem curvar. Não existe prisão, cadeias, não existe aguilhões, cadeados, correntes de bronze. Fala para ele: não existe cocaína, maconha, K9, prostituição. Aonde o nosso Jesus chega, cadeias têm que ser quebradas. Olha aí, ó. Olha aí, ó, cadê você no glória? Cadê você no glória? Cadê? Olha aí aonde ele chega. Aonde ele, eu tô todo arrepiado. Aonde ele chega são quebrados os grilhões. Mãe, ei mãe, o teu filho é de Deus, a tua filha é de Deus. Satanás disse: vou fazer uma viciada, um viciado. Jesus diz: não, na minha mão eu levanto como pregador. Cadê você que crê que o maior libertador está aqui? Que ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Sabe por que eu acredito? Você está vendo um milagre. Quem, Rogério? Paulo Rogério da Silva, semi-analfabeto, só tem a 4ª série. Mãe era prostituta, morreu com vírus HIV. Pai viciado em droga, sem perspectiva de vida. Mas lá de cima ele disse: eu te quero, gordinho. Eu vou te usar, gordinho. Eu vou te levantar, gordinho. Vou te dar uma família e te fazer um pregoeiro. Ele está aqui, ele está aqui. Ele já está aqui desde a hora que nós estamos louvando. Sabe por que ele é o maior libertador? Porque ele disse, Jesus disse, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 36. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre.
Terceira João, capítulo de número 1 e verso 2, ele diz: eu não só quero que te vá bem em todas as coisas, Gaio, mas também que vá a tua alma. João, 1 João, capítulo 3, verso 8 diz: pois o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras de maligno. João capítulo 10, verso 9, olha o que ele disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim tem 3 coisas, só ele faz. Qual? Salvar-se-á, entrará e sairá. O que é isso? Libertação. E achará pastagens, provisão. Eu te salvo, eu te liberto e sou a tua provisão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, adore! Só tenho 5 minutos, vou cortar a mensagem. Presta atenção. Bem baixinho agora que eu vou terminar. Vou tentar terminar aqui, ó. Depois de eu contar toda essa introdução, é aqui que eu queria pregar. Presta atenção. Depois que tudo aconteceu, eu imagino a cena. O rabino se levantando, olhando para a gente, fazendo isso, ó. Jesus, pois não? O Senhor está com a oportunidade. Pois não? Talit, ou talit, simbolizando que o homem só vem até aqui e que Deus está acima de tudo. Pega o pergaminho. E ele faz isso, pega o pergaminho e faz isso. Rogério, mas e o Bimar, que é o povo dos judeus? Ele não quer. E desce a escadaria do Bimar. Que pena que não vai dar para terminar. Pergunta para mim, Rogério, para onde Jesus estava indo? No 3, para fazer um coral. 1, 2, 3. Quem prestou atenção na introdução e não ficou agoniado, você vai lembrar que eu falei que tinha uma mesa no centro da sinagoga. É para lá que ele está indo. Porque o centro, a mesa do centro, era onde se fazia o ensinar. Os homens dos lados, o outro, mulheres e crianças lá em cima. Uma das cenas mais lindas da Bíblia. Jesus, ele vai para o meio, para o centro, numa tipologia de que ele que é. Então o centro não é um milagre, não são campanhas, entretenimentos, o evangelho gospel, o oba-oba, eu, você, não é uma mensagem antropocêntrica, ela é Cristo. E
Quando ele vai para o centro, é uma tipologia de que ele é o centro. E se você na Bíblia, se eu percorrer a Bíblia aqui, nós vamos ficar até amanhã dizendo que ele é o centro. Eu vou falar só algumas coisas do centro. Ele é o centro. Por quê, Rogério? Olha o que ele faz, Marcos 3,3. Na sinagoga ele olha para um homem da mão mirrada e diz: levanta-te, vem para o meio. Daniel capítulo 3 e 25, jogaram 3 homens, Sadraque, Mesaque, ou Ananias, Misael e Azar. Aí Nabucodonosor olha, por ser idólatra, ele olha: ué, capitões, não foram 3 que jogamos na fornalha? Sim, mas eu vejo o 4º homem, que tem a semelhança dos filhos dos deuses, porque ele é idólatra. E pergunta: e o que ele está fazendo? Está passeando no meio deles. Mateus 18 e 20. Esse texto é de testemunho, mas não vou machucar. Aonde estiverem 2, 3 reunidos no meu nome. Mateus 27 e 37. E o crucificaram, um ladrão à direita. Até para morrer ele é o centro. Ele é o meio. Ele é o melhor, ele é o maior, ele é Jesus. Ele é o amado da minha alma que vem saltando. Ai, como eu amo esse Jesus. Apocalipse capítulo 5, verso 6 diz: e eu vi os céus abertos. João, 96 anos de idade, bem velhinho. E eu vi 24 anciãos, que davam nó em adolescente de 12 anos. Por quê? Eles ficavam assim direto, se ajoelhando, abaixando, tirando a coroa, levantando, pondo a coroa, descendo, ajoelhando e dizendo: Kadosh, Kadosh, Sabaote, Kadosh, Kadosh, Adonai, Sabaote. É o Senhor dos exércitos. Mas eu continuei olhando. E eu vi 4 seres viventes. E sobre o meio deles estava um trono. Mas sentado no trono estava um cordeiro. Quando Jesus vai para o meio, aí ele está aqui, ó, começou a ler, ó, no meio. Aí ele faz isso, ó. Olha para cima da galeria. E quem ele vê? Ela. Qual o seu nome, meu irmão? Mateus. Mateus, dom de Deus, que me recebeu muito bem. Ó. É onde então Jesus olha. Ele podia curar ela de longe. Mas ele disse o texto: e vendo-a, chamou-a. É como se ele estivesse dizendo: não dá para endireitar ninguém de longe. Para endireitar tem que ser de perto. Ele estava dizendo: para mim endireitar alguém tem que estar no centro da minha. Se coloca de pé aqui, senão o pastor vai me pegar. Estourei meu horário. Depois outro dia eu termino. Ó. Se o pastor me chamar um dia, eu termino. Mas eu quero só focar nisso. Verso 13. Chamou e impondo as mãos. Imagina ela vindo toda assim, ó. Estou indo, Jesus. Qual é o seu nome? Marcelo. Marcelo, vem cá. Você me ajuda a pregar? Fica só com o pescoço assim, tá bom. Se você encurvar todo, vai machucar e você não paga a pizza. Ó. Ela veio.
E de longe ele fala: mulher, estás livre da tua. E o que acontece com ela? O quê? O quê? Não se endireita. Ela continua do mesmo jeito. Está no texto. Porque a enfermidade era na coluna, mas a origem era Satanás. Era espírito. Era como se Jesus visse de longe e dizia: Satanás, já te vi. Sai dela. Então ele trabalhou primeiro no espiritual, para depois ir para o físico. Ele podia fazer de uma vez, mas ele queria ensinar eu e você hoje. Então tem coisas que vai ser espiritual, que doenças vão ser espirituais, que Satanás vai aproveitar e que o próprio inimigo, ou então físico. Só que Jesus aqui está trabalhando o quê? Está ensinando para nós que existe um mundo espiritual e é verdadeiro. Sai. Só que ela continua assim, porque eu, você, nós temos a capacidade de se adaptar com as situações da vida. E um dos textos mais lindos da Bíblia, saiu Satanás. E impondo-lhe as mãos. Percebe que não é de baixo para cima, é de cima. Ai, Jesus, como eu quero falar isso. Por duas coisas. Ela é mulher, tem seios. Até isso, meu Jesus é educado. Porque em cima. Rogério, mas ela era encurvada, não ia pesar? Não. Porque Jesus não precisa de espetáculos para curar alguém. É aqui que cura. Mostra aí o que te curou, aonde foi. É a minha igreja. Se não curar, eu não sou profeta. Balela. O homem não é nada. João 3,30 diz que ele cresça. E que nós, de pregador não é nada, pastor não é nada, ele é o dono de... Mateus, coisa linda, E impondo-lhe as mãos. Aí eu te pergunto, por que o pastor da igreja não já fez isso? Por que o povo não fez uma campanha de oração para curar ela? É porque mãos, presta atenção para mim terminar, é porque mãos de homens religiosos são pesadas. Mãos religiosas não levantam, elas deixam encurvada mais ainda. Mãos de homens religiosos não podem fazer nada, mas quando as mãos de Jesus toca, ele põe as mãos porque não pesa. Por que, Rogério? Sabe por que não pesa, Rogério? Porque ele disse, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quando ele impõe as mãos sobre ele, a leveza de Jesus vem. Ela começa a se endireitar, se endireitar, se endireitar, se endireitar, levantar as mãos e glorificar a Deus. Ei! Dá um abraço no seu irmão, dá um abraço no teu irmão e diga para ele assim, ó: as mãos de Jesus estão sobre você. Tá preparado agora para o novo? Tá preparado para receber as mãos? Abraça alguém do teu lado. Isso. Abraça alguém do teu lado e vai dizendo isso. Diga para ele fazer algo novo.
As mãos de Jesus estão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela. Isso, olha lá, sai do teu lugar, abraça alguém, diga isso, fala para ele, as mãos de Jesus. Isso, adore ele, adore. Alabacaia sol e pauia, araga sumidacha. Olha aí. Olha aí. As mãos de Jesus estão tocando. As mãos de Jesus estão tocando. Receba. Vai, Deus, levanta aquilo que está torto, endireita, levanta, faz algo novo, põe as mãos sobre minha vida, sobre minha vida, toma o teu lugar, sobre minha vida. Você pode aplaudir bem forte aí ao Cordeiro de Deus. Ao Cordeiro de Deus. Ó. Vou fazer um ato simbólico aqui, por gentileza. Queria pedir aos 2 diáconos ali que puxasse a mesa onde está aquilo que representa o corpo do Cordeiro um pouco mais para o centro, se é que você me entende. Põe essa mesa um pouco mais para o centro. Mais, Marquinho, mais. Tem que ficar no centro. Vai, um pouquinho mais. Só mais um pouquinho. Aí, isso aí. O lugar dele é no centro. Amém. O lugar dele é no centro da minha e da sua vida. Toda honra e toda glória seja dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta mesa, ela está aqui no centro, porque o centro é o lugar dele. E você sabe o que ele veio fazer aqui hoje, nessa noite de ceia? Você sabe? Ele veio se oferecer para mim e para você. Quem tem sede, vinde a mim e beba. Bebe dessa água que desce hoje aí sobre a tua vida. Bebe. Coma dele hoje. Ceia.